Vocês estão me ouvindo? Tudo ok, Tim. Joia, vamos lá então. Tanta casa pra morar, tanta terra pra plantar, basta ter clareza. Tanta rua pra andar, tanto verde pra olhar, basta ter clareza. Tanta água pra rolar, tanto mar pra desaguar, basta ter clareza. Tanta luz pra iluminar, tanto coração pra amar, basta ter clareza. Ter clareza pra sonhar, ter clareza pra cantar, ter clareza pra olhar a lua, ter clareza pra viver, ter clareza pra saber, ter clareza pra crescer e amar. Tanta asa pra voar, tanta voz para cantar, basta ter clareza. Tanta gente pra sorrir, tanta flor para florir, basta ter clareza. Tanta lágrima surgir, tanto pão para repartir, basta ter clareza. Tanto pano para tecer, tanta chuva para correr, basta ter clareza. Basta ter clareza. Basta ter clareza. Obrigada, Tim. Então, para iniciar nossa noite hoje, vamos dar boas-vindas ao Davi, a todos que aqui estão. E o Adilson vai ler aqui o trechinho do Evangelho que o Davi separou para a gente. E aí a gente sequência a prece, a gente já dá início. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio,
e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, 33, 36 e 37. Então vamos todos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e dizer obrigado pela vida. Obrigado pela vida que nos inspira, nos renova e nos dá chances de evoluir diariamente. Elevar nossa gratidão à espiritualidade maior que nos assiste, aos nossos anjos guardiões, aos mentores da casa, Francisco Cândido Xavier, da Casa do Caminho, ao professor Eurípides Barçanufo, que nos inspira com seus ensinamentos sublimes, que são bálsamos de luz e de evolução para nosso espírito. Obrigado ao nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, a Allan Kardec pelo evangelho de amor que nos deixou e que nos alimenta diariamente. Que a nossa centelha divina se acenda, ilumine nossa alma e nosso espírito, e que possamos ser instrumentos para nós e para nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vamos pedir, hoje em especial, para Maria Nóbrega Figueiredo, a mãe da Kátia, pedir pela Casa da Sopa, pelo Paulo Alexandre Beltramini, que Jesus possa, com todo o seu amor, os amparar. E vamos agradecer ao nosso querido irmão Davi pela presença e que a espiritualidade o envolva nesta noite de luz e amor. Que assim seja. Davi, a palavra é sua, sinta-se em casa. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Casa do Caminho, ao Centro Francisco Cândido Xavier, os dirigentes aí, figura aí do Júpiter, da Tânia, meus agradecimentos, e a Kátia aqui, com todo o seu trabalho, né, que nos convidou. Muito obrigado a todos aqui conosco. Nós vamos buscar compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito da questão que talvez seja aquela absolutamente fundamental para a compreensão de muitas coisas. E ela tem passado um pouco, essa questão tem se demorado para ser trazida, muitas vezes de maneira mais viva entre nós. E agora muitos irmãos, inclusive Sueli Caldas Schubert, recentemente desencarnado, nos seus últimos trabalhos, seminários, palestras, textos, se preocupou muito com a discussão e o esclarecimento a respeito de uma evolução que nós precisamos, que é emergencial do ser humano na Terra, para mudar a consciência a respeito de si e de Deus. Porque tem um princípio filosófico, né, trazido, pré-socrático, mas que Sócrates citava muito, que é o conhece-te a ti mesmo. Mas conhecer-nos a nós mesmos na nossa essência espiritual não é possível sem um conceito adequado a respeito
da criação divina, do nosso papel. Porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver o nosso papel, a nossa história, né? Aquela pergunta que nós vamos falar daqui a pouco, é a pergunta fundamental, a número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? A gente, para nós temos muito quem somos nós. E com razão, nós somos indivíduos, nós temos personalidades, nós temos uma individualidade, nós temos uma identidade, né? Nós temos o nosso ego, nós temos a nossa identidade social, nós temos a nossa referência. Mas nós temos que nos perguntar também o que somos nós. E aí fica difícil sem antes nós conversarmos um pouquinho a respeito das nossas origens. Não as do quem, as familiares, a do endereço, a da profissão, mas o que somos nós, que remete às nossas origens espirituais, a nossa relação com o divino, com esse poder que criou o Espírito, como disse Jesus, né? Então, nós vamos fazer um breve introito aqui a respeito da visão histórica humana de Deus. Então, desde o início da história do homem na Terra, há registros de que todos os povos que se conhecem na história, na crença em um poder superior a tudo o que era humano. Esse poder sobre a vida e a morte de homens, de animais, poder sobre a natureza, sobre força de eventos essenciais, como chuva, como sol, foi, na maioria das culturas da Terra, a princípio, né, aquelas culturas nascentes ainda, embrionárias, a seres superiores aos homens. E que depois a gente estuda hoje chamados de deuses. Todas as culturas da antiguidade tiveram seus deuses, né, no princípio. A maioria das culturas já foram se fundindo, modificando os povos, muitas chamadas já de extintas, né? Mas o fato é que o ser humano sempre se sentiu. Ser humano, que eu digo, é assim, é o indivíduo, o ser, a partir do momento da sua consciência humana, ele sempre, em todos os lugares, eu gosto sempre de dizer isso, em todas as épocas da humanidade, em todos os povos da Terra, se sentiu guiado por forças que mantêm a sua própria vida e mantém uma lógica estabelecida de padrão. Sede, bebe água. Fome, come alimento. Existe a necessidade e o suprimento da necessidade. Libido, sexo, reprodução. Olha a lógica. Impossível de passar despercebido que a vida humana é regida por uma programação absolutamente lógica e inteligente, mesmo para o mais antigo do homem, mesmo para as mais antigas das civilizações. Então, essas forças da natureza, eles entendiam que eram regidas por seres superiores chamados de deuses, né? Então, esses seres, embora chamados de deuses, eles eram muito próximos da figura humana, variando muito pouco de acordo de um povo para outro, de acordo com as suas necessidades, com seus medos, né? Um deus era uma mistura de homem e cavalo, o outro era uma mistura de gente com leão, outro era uma fera parecida com um cachorro, assim, mais gigante, por causa do quê? Dos seus receios, dos seus medos, das suas necessidades. Outra, era aquela deusa que tudo provia o seguinte, onde ela passava, tudo produzia, tudo florescia, né? Quem se lembra da história da deusa Ceres, dos romanos, por exemplo. Então,
esse princípio, embora... Eu estou aproveitando para dizer a respeito dessa história, por quê? Porque as coisas vão evoluindo, o pensamento vai evoluindo a partir da capacidade de compreensão de como as coisas funcionam. E aí nós passamos para aquela crença no Deus único, que foi trazida por uma junção de culturas ali iniciais, que se traduziram assim para o que foi difundido na Europa, nas Américas, a cultura hebraica, judaica. E no Oriente e grande maior parte da África, a cultura islâmica, que providencialmente, por terem saído do mesmo tronco as duas, esses dois ramos, mais ou menos na mesma época, mas eles traziam a certeza da unicidade de Deus. Só que aquele Deus único, para eles, ainda era muito próximo da figura humana que os mais sábios, os mais poderosos da raça humana representavam. Então, por exemplo, e outra coisa também que é muito importante a gente falar, a simplicidade da época, a limitação da linguagem. Por exemplo, vamos falar da linguagem. A língua hebraica, antiga pelo menos, não tinha qualquer adjetivo nela. Então, por isso está lá na Bíblia que o cara foi falar que a mulher era bonita, falou que ela era uma cabrita, né? Esses dias estava ouvindo o Haroldo Dutra, ele fez essa citação ali, que ele andou estudando a língua hebraica e aquela. Lógico que hoje vão traduzir para nós, aqui o cara vai escrever lá em português que a mulher era formosa, era jovem, formosa. Não. Mas o que está escrito lá é outra coisa. Porque eles não tinham adjetivos, eles tinham que escrever por comparação. Então, vai escrever o seguinte: Deus é o Criador, Deus é o Pai. Pela limitação da linguagem, é o Pai de tudo. Deus é bom e é protetor, Deus é o Senhor. Deus é poderoso e justo, é soberano, o Rei. E essa imagem, caracterizada a princípio pela linguagem, pelas comparações, até para poder fixar nas pessoas mais simples, mais humildes. O que acontece? Isso acabou gravando na nossa mente aquela figura. Todos, até mais recente, estou falando pós-Jesus, vai ver no renascentismo as figuras de Deus pintadas, as obras, as esculturas, as pinturas. É um homem, porque é pai. É já de idade, porque é sábio. É um rei num trono, porque é soberanamente justo, poderoso. Que figura poderosa nós conhecemos. Então, nós criamos uma imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança. Ainda mais que tem os escritos que foram traduzidos dessa forma. Nós somos a semelhança de Deus. Ora, nós só vemos o nosso corpo. Se nós somos a semelhança de Deus, Deus é a semelhança nossa. Então, nós criamos essa imagem. Nós personificamos Deus. O mundo, a humanidade, eu estou falando, não é nós. Alguns não. As culturas antigas trouxeram essa comparação, essa figura muitas vezes mitológica, outras vezes poética mais para frente. Depois isso se transformou numa forma de adoração a alguém. Né? Deixa eu fazer uma parte aqui para falar um pouquinho. Eu gosto muito de comentar o seguinte: às vezes a gente tenta falar coisas que estão fora da nossa
da nossa percepção comum e se torna meio difícil. Então, a gente precisa fazer uma parte aqui. Como é que a nossa mente funciona? O ser humano, desde o início, ele é programado para evoluir e aprender incessantemente, como disse Jaqueline na oração, aprendendo, evoluindo todos os dias, você usou essa magnífica expressão, né? Que casa bem no que a gente está falando. Ora, como é que funciona a nossa mente para que isso se processe, essa evolução, esse aprendizado? A nossa mente trabalha por observar, medir e comparar tudo. Então, ela trabalha por associação, comparação. Por isso que tudo a gente quer medir. Tempo e espaço, por exemplo. Vou usar 2 exemplos aqui da física, que nós trabalhamos muito, que é o tempo e espaço. Tudo para nós tem um tempo, tudo para nós tem um espaço. Para ir lá na Casa do Caminho é 6 quilômetros. Demora uns 20 minutos. Então, é segundos, minutos, hora, dia, mês, ano, semanas, séculos, milênios. Nós estamos medindo o tempo. Baseado em quê? Adotamos um padrão de comparação, que é uma volta da Terra sobre seu eixo. Estabelecemos que isso é, né? E tem razão, isso é ótimo isso. Porque esse é um princípio, esse é um método universal que a gente se comunica, a gente fala a mesma linguagem e isso nos ajuda. Então, mas isso não funciona só para essas medições, funciona para tudo. Então, quando a gente faz uma pergunta, o que é o eterno, o que é o infinito, a gente se perde. Porque a resposta é a seguinte: não sei. Não é eu que não sei. O ser humano não sabe. Ninguém sabe. Né? O universo é infinito. O espírito é eterno. O que quer dizer isso? Não sei. Ninguém sabe. Né? Agora, vocês imaginam. Então, ninguém na história havia questionado de que a organização, esse poder universal, que começou lá com aquela história do homem pré-histórico das cavernas, no início do seu processo consciencial, que é o que eu havia falado agora há pouco, no início desse processo, ele já é um indivíduo, já é um espírito, tem individualidade, já tem consciência disso, e por isso já é humano, já é essa individualidade espiritual, a gente já chama de espírito, porque tem animais que já são indivíduos, que já têm uma individualidade espiritual, mas ainda não são espíritos. Porque ele não chegou naquilo que o filósofo diz assim: penso, logo existo, eu sou eu. A partir daí ele é humano e ele é espírito. Então, o que acontece? Ninguém na história havia parado para dizer assim: quem disse que Deus é alguém? Quem disse que Deus é um ser? Mas porque ele é pai, porque ele é rei, porque ele é soberano, porque ele é... Então, não só é alguém, como é masculino. Toda vez que a gente for querer se meter, é pior do que querer definir o infinito e o eterno. Pior. Porque se nós não sabemos quem é o infinito, quem é o eterno, como é que nós vamos saber aquele que criou o que a gente chama de infinito e de eterno? Então, por isso, nós já criamos esses termos justamente, né, para designar o desconhecido. Toda vez, todos os lugares que tiver escrito que Deus é um ser, que Deus é um espírito ou que é um indivíduo, nós temos 2 possibilidades. Ou é uma linguagem figurada, como aquelas que a gente citou ali, de chamar Deus de, né, o Pai, né, como Cristo usa, mas nós vamos compreender o sentido disso se nós compreendermos sua essência. Por que chama assim?
para aquela época, simbolizar a essência do amor que nos envolve. Naquela época. Hoje a linguagem talvez seria outra. Então, uma das possibilidades é que isso seja dito num sentido figurado. E a outra possibilidade é que alguém de muito boa fé, pode ser, tenha visto algum espírito, por mais iluminado que seja, mas que tenha sido tomado equivocadamente como sendo o próprio Criador universal. Isso está... Eu separei aqui um trechinho um item 34 do capítulo 2º do livro A Gênese. Olha só, vou tomar a liberdade de ler para vocês aqui. Eu estava lendo para mim aqui, mas eu vou. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Ele não fala ver. O podem perceber. Pelo fato de não o verem, não segue que não significa que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes deles que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino. Do mesmo modo que estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo, daqueles nós, né, no caso. Não é episódio desencarnado, não, que essa história também de encarnado e desencarnado é uma coisa que daqui a algum tempo vai desaparecer. A gente vai usar até outra maneira, porque é tudo uma coisa só. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo resplandecer. Para isso, não é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito, nem nas alturas dos céus. Desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscurecem, eles o verão em todo lugar, onde se achem, inclusive na terra, porquanto Deus está em toda parte. Muito bem. Então, para entender, nós precisamos mudar o quê? Nós precisamos quebrar um paradigma importante, que é o do Deus ser, Deus espírito, Deus indivíduo, Deus alguém. Por isso, Kardec, inspiradíssimo pelos espíritos iluminados que presidiram a codificação espírita, colocaram pergunta número 1 do livro essencial dos ensinamentos espíritas. Que é Deus? Que é Deus? Vamos voltar um pouquinho. Se eu falo quem, a resposta sempre será alguém. Um indivíduo, um ser. Que é Deus? E tem uma longa explicação que nós não vamos aqui nos ater, mas é importante que nós estudemos o capítulo 1 do Livro dos Espíritos e o capítulo 2 da Gênese. Na Gênese, esse assunto vem no 2 porque ele faz um introito a respeito da característica da revelação espírita. E aí já entra no capítulo 2, Deus. Então, nós não vamos falar muito do que está lá. Li um trecho do capítulo 2 da Gênese ali, falando a respeito da visão de Deus para o Espírito. E aqui, essa questão. A resposta é conhecida, né? Decorada, todos os espíritos sabem de cor. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só que não é para a gente decorar o conceito, não vai cair na prova, não precisa decorar isso.
O que nós precisamos é entender a inteligência da pergunta e da resposta. A resposta é absurdamente sucinta. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Ou seja, sabe aquela história do eterno e do infinito? Deus é para lá do eterno e do infinito. É supra-eterno e infinito. E aí a gente vai compreender algumas coisas que estavam escritas faz tempo. Porque essa revelação vem, mas a gente não entende lá atrás. Quem disse que as revelações dadas aos espíritos, inclusive, vou dizer aqui para vocês, inclusive padres da igreja como Santo Agostinho, que depois estava lá na codificação espírita, ajudando, participando. Os filósofos lá da antiguidade. E esse conjunto de conhecimentos e consciências nos trouxe o seguinte, as características ou as qualidades desse Deus único, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ou seja, nós vamos substituir Deus na nossa mente, aquele alguém que está lá em algum lugar, mas ele é poderoso. Ele bisbilhota a vida de todo mundo. Ele vai ficar sabendo de tudo e um dia vai nos julgar. Por um poder que está em todo lugar. Como disse o Espírito lá na questão, naquele item 34 da Gênesis. Vamos tirar da mente que Deus é alguém, ele é o poder supremo que está em tudo, ou senão ele não é onipresente. Então vamos tirar essas outras caras, vamos falar da onipresença, que a gente vai chegar melhor nisso que a gente está falando. Tem duas frases que não me saem da memória, porque são muito repetidas por nossos orientadores espirituais. Um deles eu não sei quem é que disse, tá? Mas eu escrevi isso já faz uns 10 anos ali, né, como um título. Deus é o poder criador, controlador e mantenedor de tudo, de todo o universo e tudo que nele há. Essa é uma síntese. O poder que está em tudo. Aí, nós vamos falar da onipresença, já que eu falei. Tem uma outra também, essa eu sei quem nos disse, que está conosco lá na nossa casa espírita, na FEMEL, na Fraternidade Espírita, Mensageiros da Luz, que ele sempre diz o seguinte: Deus tudo sabe, tudo vê e tudo conta. O tudo sabe, tudo vê, a gente já tinha estudado onisciência e onipresença, né? Tudo sabe, tudo vê. E o que é tudo conta? Aí eu fiquei intrigado com aquilo, isso já faz bastante tempo. E um dia, lendo Joana de Ângeles, né, por meio da psicografia do Divaldo, não lembro que livro, aí depois uma outra, em vários trechos, em vários textos de Joana, ela nos explica de maneira muito clara. Quando fala que Deus é onisciente mesmo. O tudo conta é que tudo leva em consideração. A diferença entre um olhar de desdém e um olhar de compaixão, o mínimo gesto de paz ou de, sabe, incômodo. Não vou nem falar os mais agressivos, tá? Então, tudo isso conta. Mas então era isso que era o tudo conta.
Sabe, Joana tem um trecho, inclusive, desses que eu me lembro, que ela diz o seguinte: uma lágrima move o seu sentimento e cria uma ligação com aquela pessoa que pode ter desencarnado há muito tempo, não importa onde ela esteja. Tudo é conectado no nível... Hoje a gente entende melhor essas histórias de conexão, né? De ligação. Do mesmo jeito que as nossas redes aqui, as nossas redes mentais dos espíritos. Né? E não tem essa de encarnado, desencarnado. Qualquer dia a gente vai falar, né? A gente está estudando isso agora, e qualquer dia a gente vai falar disso, desse desembaraço. Isso aí. Por que todo mundo é médium? Porque todo mundo é espírito, mas a gente vai falar com maior tempo a respeito disso. Vamos voltar no Deus onipresente. Vocês acreditam que Deus é onipresente? Vamos falar só da onipresença. Onipresente. Oni significa em tudo. Tudo. Não é em todos os lugares. Ah, está em Londrina, está lá, né? Assim, de olho, com foco. Não! Em tudo. Deus está aqui conosco? Está. Deus está em cada um? Ah, Deus está na minha mente, no meu coração. Está no coração, no fígado, no intestino, está em todo. Está em cada célula. Cada célula que se reproduz é o amor de Deus agindo, criando. É o sopro divino que está lá na Gênese. Criador. É o sopro, é o hálito divino, criador. Nós somos feitos. Deus fez o homem à sua semelhança. Deus está em nós, ou não é onipresente. Se alguém falar que Deus... Aí vem Emmanuel e diz o seguinte, que Deus repousa no vegetal, no animal e no mineral. Em tudo. Do átomo ao arcanjo. Tudo se encadeia no amor de Deus. A gente vai compreender o porquê que eles diziam certas coisas que a gente não entendia. A gente não entendia, talvez em outra encarnação, talvez vocês já saibam. Mas lá para trás, a gente nunca entendeu, o homem nunca entendeu isso. Né? Então, o que acontece? Deus não está em algum lugar e de lá monitora tudo. Não. Não adianta auscultar, né, o infinito através das sondas. Ele vai estar lá? Vai. Mas vai estar, inclusive, em quem está indo e em quem ficou. Se Deus é onipresente, então ele está em cada. Inclusive, a gente fala do átomo porque é a menor essência que a gente pode imaginar, né? E pode ver até. Mas existem as partículas subatômicas, os cientistas agora dizem que 4% do universo é feito de matéria conhecida. 96% é matéria escura, desconhecida para a humanidade. Deus está nela também, como está em todas as coisas que nós podemos chamar de matéria. Aliás, quando eu estudava química no colégio, aquela tabela era bem menorzinha. Muita coisa que hoje é matéria, naquela época não era. Muitos elementos químicos que hoje são conhecidos, naquela época eram desconhecidos. Não existia, nós não conhecemos. Bom, segundo os cientistas, a avaliação deles, então o homem só falta descobrir, vamos dizer assim, do que é feito os outros 96% do universo, né? Então, essa onipresença é a coisa mais importante, por quê? Na minha opinião aqui, para a nossa análise de hoje. Se nós
passarmos a entender que Deus está em cada célula do meu corpo. Está em tudo. Está em todo lugar. Nós vamos lá no Antigo Testamento, tem um trecho lá do livro de Reis, que foi escrito pela tradição judaica, foi escrito pelo profeta Jeremias por volta do ano 600 a.C. Eles estavam lá, tinham construído um templo, reformado o templo de Salomão, né, que já existia. Aí Jeremias escreveu assim, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Pois que nem o céu, nem o céu dos céus não lhe pode conter, quanto mais esta casa. O céu dos céus é que eles tinham conhecimento trazido dos gregos, e depois, e também isso era comum na Babilônia, onde os céus eram camadas, né, daquela abóbada, e existiam, segundo os babilônios, 7 delas. Por isso existe até hoje a tradição de dizer que a extrema felicidade é estar no 7º céu. Alguém já viu essa expressão? Júpiter lembra até de uma revista que tinha aí que chamava O 7º Céu, né? Só falava de coisas boas, né? Você lembra, Júpiter, da revista, né? Então, que eu também lembro, né? Nós somos... E esse trecho foi citado de novo, olha a importância dele, numa compilação chamada Crônicas, livro de Crônicas, lá na Bíblia, na Torá, que foi feita por Esdras, mais ou menos no ano 430 a.C., ou seja, 170 anos depois que foi dito pelo profeta Jeremias. Ele repetiu lá no livro de Crônicas, mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra, eis que os céus e o céu dos céus não podem lhe conter. Ora, olha o que ele está dizendo. Olha o que eles disseram, repetiram. Deus não cabe sob o céu, nem sob os céus dos céus, mas ao contrário. O mundo não contém Deus. Deus contém o mundo. Então, nós precisamos trazer isso assim. Não é para uma compreensão teórica, filosófica. Por quê? Porque isso pode ser sentido. Lá ainda, no livro de Moisés, na Gênesis, lá, primeiro livro da Bíblia, né? A Gênesis. Ele viu um espírito que achou que era Deus, obviamente, aquela luz imensa. Eu vi, sob a face de Deus, eu perguntei quem és, e ele disse, eu sou. Mas eu sou quem? A eterna pergunta do quem? Do quem é você? Eu sou o alfa e o zênite, na tradução grega. Eu sou o princípio e o fim, ou eu sou reticências, tudo. Olha só. Por que isso? Vai explicar? Ninguém ia compreender. Então fica, não importa, eu sou. Né? A partir dessas coisas, eu não vou me alongar muito, a gente podia fazer vários outros comentários aqui, ficar falando a respeito do nosso sentimento, de como sentimos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu falei uma coisa, a pessoa estava lendo lá, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar montanhas. E a pessoa perguntou assim, escuta, como é que é mostarda? É uma planta, não sei o quê e tal. É uma planta muito comum lá na região de Israel e tal. Mas, se fosse aqui no Brasil, ele diria o seguinte, olha, vai falar a respeito da semente da banana.
Ah, mas eu nem sabia que banana tinha semente. Tem. E é tão minúsculo que ninguém vê, né? Pô, a grande maioria das pessoas não vê, nem sabe. A não ser alguns que são muito nojentos, que vão lá dentro e vão tirar aquele miolinho da banana para comer a polpa, né? Ninguém tira, ninguém nem vê. A maioria nem sabe que banana tem semente. Como é que é a vida dentro daquela coisa minúscula que é levada pelo vento ou pelas águas e cria, de repente, o alimento lá em outra região onde alguém está precisando? É por acaso? Não. Existe uma inteligência agindo e trabalhando em tudo isso. Então, nós vamos olhar para as palavras do Cristo, para o Evangelho, e vamos compreender algumas coisas de maneira diferente. O primeiro mandamento é: ama a Deus. O segundo, semelhante a esse, ama o teu próximo. Nós estamos todos em Deus. E Deus está em cada um de nós. E o Cristo dizia, Jesus, eu estou no Pai e Ele em mim. Quem ama o Pai, ama o Filho. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Sois deuses, brilhe a vossa luz. Ninguém acende uma luz e coloca sob o vaso, tem que colocar lá no aparador para que todos vejam e ilumine toda a casa. Meu reino não é desse mundo. Que mundo? Será que ele estava falando que não é da Terra? É em outro planeta? Meu reino não é desse mundo, né? Uma leitura ali, o de hoje. Mas só que ali na frente, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Mas então, justo os mansos e humildes eu vou deixar na terra, que não é o meu reino. Mas então, por que ele disse: estou convosco desde o princípio da terra? Ele é o co-criador do nosso planeta, ele é o nosso governador espiritual, ele é o espírito crístico que formou esse planeta. E estarei convosco até a consumação dos tempos. Ué, estará conosco, os mansos e humildes herdarão a terra, mas o reino não é desse mundo. De que mundo ele estava falando, então? Muitos pensam que é do mundo material. Não, nós vamos para o mundo dos espíritos, é lá o reino. Que bobagem. É o reino do amor, da compreensão, da vivência, como diz magnificamente João Evangelista, dos filhos de Deus. Porque eles falavam, esse é o Filho de Deus vivo para Jesus. Ah, mas nós não somos filhos? Somos. Mas brilha a vossa luz. Aí João dizia, vamos fazer como ele, para que sejamos dignos de ser chamados os filhos de Deus. Né? Filhos de Deus somos todos, mas Jesus, eles chamavam, esse é o cara, esse é o filho. Por quê? Porque ele age representando o Pai. O amor dele está em cada olhar, em cada gesto, em cada palavra, em tudo está no seu ser. Espiritual e material, claro. Assim como está em nós. Qual é a diferença? Por que João, então, dizia que nós precisamos para sermos chamados filhos de Deus? Porque nós ainda não deixamos. Porque nós não permitimos. Então, isso é muito importante, na minha opinião, essa mudança que nós precisamos. Para quê? Para que a gente sofra menos. Nós vamos continuar tendo provas, temos provações,
Dores virão? Viram. O Cristo já nos advertiu, olha, na carne, na terra, né? Tereis atribulações. Não esperem uma vida, né, folgada, de conforto. Mas tem um trecho do Evangelho muito interessante, esses dias ouvimos na explicação do nosso irmão Wallner, muito bem dito, sobre o bem sofrer e o mal sofrer. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz a prova é para todo mundo, mas nem todos sofrem igual. Nós podemos nos anestesiar de determinadas dores com o tempo. Eu costumo dizer que eu conheço gente que fica amaldiçoando, quer morrer quando tem uma conjuntivite. Mas eu conheço pelo menos 3 cegos felizes. Quem dói mais? No da conjuntivite, porque a dor é relativa. Mas a prova? Qual é a prova maior? A do cego. Então, aprender, estar com Deus, você precisa encontrar o caminho de Deus. Figurado. Figurado, gente. Deus não está lá no fim do caminho. Ah, preciso trazer Deus para o meu coração, né? Eu já disse, ele já está, não só no coração. Mas o meu coração precisa sentir Deus. Então, nós vamos encerrar, que eu acho que o meu tempo está se esgotando, e eu vou dizer o seguinte para vocês. Uma coisa que alguém me disse há algum tempo, e depois essa mesma pessoa disse para um espírito com o qual a gente estava conversando no trabalho, quer sentir Deus? Para tudo. Repousa o corpo numa posição adequada e fica 5 minutos sem mover um músculo voluntário. Só os automáticos. Respire. Apenas contenha um pouco a respiração, se for necessário, para ficar profunda, lenta, adequada. Até um ponto que você procure ouvir apenas o teu respirar e o pulsar do coração. A hora que você estiver ouvindo seu coração, você vai ouvir Deus dizer: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Obrigado. Deus abençoe a todos. Oi, Davi. A Jaque me pediu para agradecer, fazer os agradecimentos, né? Meu nome é Fernando. Eu gostaria de agradecer muito a você pela brilhante palestra, sabe? Nós somos espíritas, né? E acreditamos que somos espíritos, mas como é difícil viver como espírito, não é? Nós também acreditamos em Deus, mas como é difícil sentir Deus dentro de nós, né? Ele está lá, mas eu não me dou esse tempo e essa oportunidade, não é? Então, eu gostaria de agradecer muito a você, essa brilhante palestra, e eu tenho uma coisa comigo, que quando o palestrante é bom, a gente lembra muito dele, né? Mas quando ele é ótimo, a gente lembra da mensagem, né? E eu garanto que essa sua mensagem vai ficar por muito tempo batucando aqui na minha cabeça, né? Então, parabéns. Eu gostaria de, em nome do nosso Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, agradecer você ter dedicado esse tempo, né, para a nossa instrução, para a nossa reflexão, e
muito obrigado mesmo. Espero que revê-lo muito em breve em nossas palestras. E agora eu gostaria que a Romilda finalizasse com a prece final da nossa reunião. Muito obrigado, fique com Deus, que Deus continue lhe iluminando, e muito obrigado. Deus Pai Todo-Poderoso, como esta noite foi maravilhosa. Muito grata, Pai do céu, por estarmos refletindo acerca da sua existência em nós. Nós somos a sua partícula viva que pulsa em nós, em profundidade. Nós somos a extensão do seu desejo. Nós somos vida de sua vida. Muito grata, Deus Pai Todo-Poderoso, por termos tido tão doces e belas e profundas palavras, que mais uma vez possamos refletir na extensão do seu divino amor por cada uma das suas criaturas, por cada um de nós, Pai, seus filhos muito amados. Deus, Pai de todo poder e bondade, nos abençoe sempre. Abençoe a cada um dos seus filhos ainda muito aflitos, nós, peregrinos deste planeta. Nós, os seus filhos pródigos, Pai muito amado. Jesus, Cristo Jesus, o protetor desse planeta, Ismael, o protetor do nosso maravilhoso país, nós os somos infinitamente gratos. Professor Eurípides Barçanufo, e a todos os espíritos de luz que protegem, amparam e guiam as nossas vidas e estão hoje aqui presentes, nos conduzindo, nos levando a reflexões mais uma vez tão belas sobre o grande significado de nossas existências. Nós somos imensamente gratos pelo dia de hoje, pelas palavras belíssimas do Davi, e nós queremos vos render mais uma vez a nossa gratidão profunda pela belíssima doutrina consoladora que cada um de nós recebe como o maior presente das nossas existências por hoje e por todos os dias de nossas vidas eternas. Que assim seja. Muito obrigada, Romilda. Davi, muito obrigada, gratidão. Pessoal, vamos dar nosso abraço fraterno no Davi. Obrigada, Davi. Posso já fazer só uma pergunta para ele? Eu só queria saber, Davi, você é filho da dona Lázara?